deitei na cama, desceu do céu, um clarão, um ser de branco entrou dentro do meu quarto, cara, e pegou na minha mão. No que pegou na minha mão, eu relutei, cara, que eu fiquei com medo. Por quê? Ele pegou na minha mão e puxava o meu espírito do meu corpo. E eu fiquei naquela batalha travada, travada. Ele puxou de uma vez. Aí eu fiquei em pé e olhei eu deitado na cama. Aí aquele ser pegou no meu ombro e uma voz suave disse: Vem comigo. Aí a gente subiu com uma velocidade terrível. Passou pelo esse céu aqui de estrelas, nuvens. A gente entrou em outro céu que era muito claro. Era tão claro. Eu vi uma luz tão forte lá. Lembra aquelas máquinas fotográficas antigas? Quando fotografasse, você faltava ficar cego. Era 1000 vezes mais claro que aquilo lá. Aí eu peguei, fiz assim, aí aquele ser pegou e me trouxe e me colocou num quarto. Um quarto era igual aquelas telhas Eternite cinza, né? Quando ela tá nova, ela, né, quando molha, não fica tipo um cinza cor de chumbo. Uhum. O quarto era todo daquela cor, um quarto. Aí, próximo ao meu lado, assim, ele me colocou na porta. Eu olhei aquele quarto, tinha um altarzinho no canto e tipo um púlpitozinho no canto. E aqui eu percebi que um ser começou a caminhar. Ele era invisível, não via, mas eu percebi que era um ser que começou a caminhar, que cada passo que ele dava ficava uma marca de pés de fogo, subia um fogo assim e apagava. Aí quando esse ser caminhou para de trás daquele altarzinho, aí eu vi aquele clarão de novo. Aí eu baixei o olho assim. Aí quando eu levantei, cara, eu vi um homem vestido de branco, que eu ficava assim tentando olhar o rosto e não conseguia, era como a luz do sol, mas eu via do ombro para baixo e o rosto que como a luz do sol, eu ficava tentando olhar assim, não conseguia. Quando eu olhei assim, dentro de mim veio aquele discernimento, é Jesus. Aí automaticamente eu olhei para as mãos e quando eu olhei para as mãos, eram morenas da cor das minhas. Isso me chama atenção. Alguém vai dizer, é o Jesus do Alto da Compadecida? Não. Mas as mãos eram morenas e bem nessa divisão aqui tava o furo e a marca de sangue nos dois braços. Na hora eu perguntei, é tu, Senhor Jesus? É o Senhor mesmo? Aí, cara, aquela voz suave ecoou, sou eu. Macho, quando eu vi que eu estava diante de Jesus, eu fiquei doidinho. Eu comecei, Jesus, por que isso? Jesus, por que aquilo? E Jesus, por que isso? Jesus, por que aquilo? Aí eu falei, Jesus, eu posso orar pelos paralíticos, pelo cego, surdo, mudo? Ele disse, ainda não. Abra as suas mãos. Abra a sua mão direita, melhor. Aí eu abri a mão. Aí ele veio com um quadradinho que era da mesma cor, cinza, e colocou na minha mão. Aí eu falei, Jesus, por que que não se converte tanta alma igual antigamente? Aí ele disse, naquele grande dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, e eu vos direi, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que eu não vos conheço. Aí eu não tive coragem de perguntar mais nada. Aí, como eu tinha é, vontade, assim, eu tinha um desejo de conhecer o inferno, porque eu tinha na mente que se eu visse o inferno, nunca mais eu desviava. Aí eu falei com Jesus bem assim, Jesus, eu posso conhecer o céu? Aí ele disse, aproveita o anjo. Aí o anjo pegou no meu ombro e saiu voando comigo, num jardim do tamanho dele, não tinha fim, a coisa mais linda. Aí eu disse pro anjo que estava me levando, eu quero ver o inferno. Aí esse anjo, ele desceu comigo para a terra e foi lá para o rumo do Polo Norte. Eu entendia que era o Polo Norte, lá por causa das geleiras, e a gente foi nas montanhas de gelo e entrou num lugar na terra, dentro da terra, e chegava num lugar que tinha como se fosse um buraco assim.
Só que a gente não conseguia passar no buraco. Aí o anjo falava, não dá para passar. Aí eu pegava e colocava o ouvido no buraco, assim. Meu irmão, eu ouvi gritos que só de lembrar eu me arrepio todinho. As pessoas gritavam, socorro, Deus, me tira daqui, eu já paguei pelos meus pecados. É como se estivessem massacrando uma pessoa e ela gritando. Foi o que eu ouvi ali. Aí daqui a pouco as pessoas xingavam a Deus como se fosse culpa de Deus ele estar ali. E eram gritos horríveis. Aí aquele anjo falou bem assim, só Jesus tem a chave do inferno. Aí eu, em vez de ter conhecido o céu, um monte de coisa, eu falei com o anjo, se não dá para ver o inferno, me leva para casa. E aí o anjo pegou no meu ombro, veio numa velocidade, e ele me jogou no meu corpo assim. Aí no que a alma entrou no corpo, eu levantei, cara, eu não consegui dormir. Passei a noite todinha orando, orando. No outro dia eu tava caminhando, parecia que eu tava pisando em um colchão. Eu tava caminhando assim, aí eu andando, eu ouvi um barulho nas minhas pernas. Quando eu olhei, moço, minhas pernas estavam pegando fogo. Minha visão espiritual abriu de um jeito naqueles dias assim, que eu fiquei assim, meu Deus. Aí eu cheguei na igreja, aí o pastor leu aquele salmo, só os limpos de mão e os puros de coração verão a Deus. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu vi Jesus, eu vi Jesus, eu vi Jesus.